Talvez seja o caso de ler Cioran não como se busca instrução e erudição, como se busca isto em manuais de filosofia, não para embarcar na ficção do enredo dramático de uma criação literária, mas antes como fruição de um pensamento eminentemente musical, que seria música hipostasiada em fel pensativo, entre aspas, uma expressão tirada de silogismos da amargura, de onde uma prosa mais ou menos lírica, dependendo do contexto do texto do livro, e esse canto e encanto convivial, essa conversa encantadora e cantante, que faz da experiência da leitura de Cioran uma espécie de auscultação musical das profundezas íntimas do ser, ou de um ser, no caso o próprio Cioran. É um lugar-momento, entre aspas, de encontro e de certa cumplicidade, fora do mundo e do tempo, uma cumplicidade na música, refúgio das almas feridas, não pela tristeza, mas, segundo Cioran, das almas feridas pela felicidade. E, nesse silêncio essencial, nessa troca misteriosa e sem palavras, como escreve Cioran em Do Inconveniente de Ter Nascido, aparente não comunicação, mas que é, segundo ele próprio, o verdadeiro contato entre os seres, e que, só se estabelecendo através da presença muda, assemelha-se à oração interior. Eu gostaria de pôr em pauta e tematizar a significação gnóstica da obra, entre aspas, de Cioran. E digo porque obra, entre aspas, porque ela é justamente uma expressão disso que Maurice Blanchot designa por désœuvrement, palavra dificilmente, se não impossível, de traduzir ao português de maneira única, definitiva e direta, mas que alguns especialistas estudiosos em Blanchot traduzem ora por inoperância ou inoperatividade, ora por desocupação, ora por desobra, né? Desobra. Obra com o prefixo des, como se fosse de destruição. Desobra. Eu gosto de desobra, especialmente. Por isso, então, aspas em obra de Cioran. A significação gnóstica desta obra, entre aspas, é que ela é uma espécie de mimesis barra macaquice do, entre aspas, fórmula de Cioran, sua expressão, metáfora para se referir a Deus, o Criador, fracassado do alto. A sua obra seria, então, uma espécie de mimesis barra macaquice, né? No sentido de imitar como os macacos imitam, macaquice nesse sentido, como os macacos costumam imitar, fazer macaquice, de Deus, o Criador, segundo Cioran, o fracassado do alto, e de sua criação fracassada. A sua obra é uma miniatura de universo, mas em decomposição, uma figuração mitopoética, nas palavras de Sylvie Jodot, do mal, com maiúscula alegórica. Analogamente ao Santo dos Santos do Templo de Salomão, poder-se-ia falar de um coração do coração a propósito de Cioran, colocando inclusive o C de coração nas suas duas ocorrências nessa fórmula, entre parênteses, para que ele fique opcional facultativo e que fora dele fique apenas oração da oração, coração do coração, mas em toda a sua dualidade e impureza, em toda a sua antinatural humanitas. Eu me refiro a este coração e ao coração do coração. A propósito deste edifício deteriorado, né? Dessa miniatura de universo em decomposição, dessa criação deliberadamente fracassada, que é a obra de Cioran, repito, mimesis barra macaquice de uma outra obra, de uma outra desobra, no caso, a do fracassado do alto, a própria criação fracassada. Aliás, diga-se de passagem que Cioran fala no Livro das Ilusões de uma erótica e também de uma cardiótica, entre aspas, ou seja, uma teoria do amor e uma teoria do coração como órgão sede de Eros, o amor, em detrimento e em oposição à razão pura. Não seria Cioran, mais do que um pensador e um escritor, um espírito musical, um pensador cantor, um aedo contemporâneo, autor de uma elegia agnóstica desencantada, cantando não a glória dos deuses, mas a tragicomédia de um mundo em que nada está em seu lugar, começando pelo próprio mundo? E quando Cioran afirma que, se tivesse de renunciar a seu diletantismo,
ele só poderia aceitar uma única forma de especialização, o uivo. Eis aí uma dupla declaração existencial implícita. Em primeiro lugar, justamente do diletantismo e da frivolidade, como atitudes ideais e signos de certa sabedoria feita de boutades, meio cética, meio cínica, na contramão de toda paixão dogmática e de todo fanatismo. E, em segundo lugar, sua propensão, melancólica talvez, à elegia e ao canto do cisne, por assim dizer. Por que cantam os cisnes? Interroga-se Sócrates à véspera da cicuta, no Fédon. Sua resposta de Sócrates é que não cantam os cisnes por tristeza, senão por felicidade. E Cioran, novamente no livro das Ilusões, escreve: ninguém canta por não possuir o paraíso, mas por medo de perdê-lo. De modo que, em sendo uma alma cantante, cantando sempre, toda a vida, talvez isso permita inferir certa dimensão paradisíaca essencial no fundo da alma de Cioran, nunca perdida, nunca reduzida a zero. O tom, o ritmo, a tonalidade afetiva, a cadência, a fisionomia, os maneirismos da obra de Cioran, enfim, tudo isso parece convidar a uma exegese dela mesma da obra de Cioran, pelo filtro do ser-pensar musical. Cito Cioran: eu não fui feito para pensar, entre aspas. Aspas no verbo pensar, denotando uma certa ironia e um distanciamento irônico crítico em relação ao verbo e à atividade mesma do pensar, enquanto atividade intelectual e intelectiva. Assim que me entrego ao pensamento, a sequência de meus raciocínios é logo cortada pela irrupção de algum refrão interior, de um murmúrio, pois meu pensamento, entre aspas, meu pensamento mesmo é musicista, musicien em francês. Isto escreve Cioran nos seus cahiers, uma anotação de janeiro de 1963. Portanto, já numa fase que se pode situar na maturidade de sua vida na França, longe de seus extravasamentos e delírios, de uma juventude marcada pelas noites em branco e pelo lirismo exacerbado de um espírito transfigurado nos cumes do desespero. Dado biográfico muito importante, relatado pelo irmão de Cioran, Aurel, e que representa uma ruptura precoce. Ele mesmo, Aurel, o irmão de Cioran, usa essa palavra em romeno, ela é a mesma que em português, ruptura. Uma ruptura precoce, prenúncio de muitas outras rupturas na vida do insone transilvano. Até a quarta série, mais ou menos, o pequeno Emil praticava o violino de 2 a 3 horas por dia, todo dia. Até que um belo dia, do nada, largou abruptamente o instrumento para tornar-se um habitué obsessivo das bibliotecas, devorando todos os livros que encontrava pela frente. O que nos traz a uma outra anotação dos cahiers, os cadernos de Cioran, publicados postumamente, e esta também, bastante reveladora em termos autobiográficos e existenciais. Tudo o que mexe comigo, essas nostalgias de toda sorte, esses dilaceramentos uivantes, olha aí de novo a ideia do uivo, essa tristeza subterrânea e esses frissons para além de todos os mundos, é pela música que eu poderia tê-los exprimido. E é com todo direito que posso declarar-me fracassado por não ser músico. Essa ferida secreta de não ser músico. Talvez Cioran tenha se deparado, ainda criança, adolescente, com o mesmo dilema oracular com que se deparou o velho Sócrates na véspera da morte, ser chamado a compor e executar musique, mas não ter certeza muito bem acerca da natureza dessa musique sugerida por Apolo para Sócrates. Talvez Cioran tivesse intuído, ainda cedo, criança, adolescente, que ele não se tornaria um excelente músico, ou simplesmente que faria menos sentido rivalizar com Bach do que com o próprio Deus, e que deveria se dedicar àquilo que poderia realizar da melhor maneira, como ninguém. No caso, ser um perito em anticriação, entre aspas, fórmula tirada de História e Utopia, aperfeiçoando-se nessa arte da demiurgia verbal, fórmula tirada por sua vez de A Tentação de Existir,
demiurgia verbal pela qual o criador, compositor, cantor, músico, de tipo gnóstico, canta as dores e os êxtases do mundo, as lágrimas e os risos, paraísos e latrinas, cosmogonia de delirium tremens, apoteose convulsiva em que Ofel coroa os elementos, como se lê no breviário de decomposição. Relendo sua obra em retrospectiva, em um dos ensaios de seu penúltimo livro, Exercício de Admiração, de 1986, e que selaria a consagração de Cioran como prosador e estilista de língua francesa, Cioran explica essa demiurgia verbal de um perito em anticriação. Ele diz: escrever é uma provocação, uma visão felizmente falsa da realidade, que nos coloca acima do que existe e do que nos parece existir. Competir com Deus, ultrapassá-lo, mesmo apenas pela força da linguagem, esta é a proeza do escritor, espécime, ambíguo, dilacerado e enfatuado, que, livre de sua condição natural, se entregou a uma vertigem magnífica, sempre desconcertante, algumas vezes odiosa. Ora, como esperar de um espírito tal, de um pensador cantor temerário, munido de um pensamento titânico e elegíaco, pensamento refrão, que se limite a uma única figura e uma única forma, um único tema ou gênero, na monotonia de uma ideia fixa? Aliás, solo fértil do fanatismo, ou dessa palavrinha de ordem tão antipática que é especialização. O ideal é variar de tristezas como quem muda de camisa, ou então poder repetir-se como Bach, uma vez mais Bach. Neste ponto, o pensador cantante, alma poética, tanto quanto filosófica, se avizinha do místico. Ambos são insubmissos por vocação, verdadeiros fenômenos ou aberrações da natureza que a sociedade e as instituições tentam, em vão, domesticar. O fenômeno, aliás, não é nenhuma novidade, segundo Cioran. Em A Tentação de Existir, num ensaio intitulado O Comércio dos Místicos, ele escreve: já na Idade Média, certos espíritos, cansados de repisarem os mesmos temas, as mesmas expressões, tinham, para renovarem a sua piedade e a emanciparem da terminologia oficial, que recorrer ao paradoxo, à fórmula sedutora, ora brutal, ora recheada de matizes. Foi o caso de Maistre Eckhart. Por muito rigoroso e atento à coerência que ele fosse, era demasiado escritor para não parecer suspeito à teologia, com T maiúsculo alegórico. Foi o seu estilo, mais do que as suas ideias, que lhe valeu a honra de ser acusado de heresia. Como todos os heréticos, pecou pela forma. Inimiga da linguagem, a ortodoxia, religiosa ou política, postula a expressão prevista. Se quase todos os místicos tiveram dificuldades com a igreja, o motivo foi o seu excessivo talento. A igreja não exige qualquer talento e reclama somente a obediência, a submissão ao seu estilo. Dito isso, um músico ou uma alma musical, não necessariamente um músico instrumentista, deve alimentar-se e enriquecer-se mediante o seu rigoroso filtro seletivo, para empregar uma expressão de Nietzsche, de todo o patrimônio musical e cultural, de modo geral, universalmente disponível ao seu alcance. E tal é mesmo o caso de Cioran, homem de uma vasta e eclética erudição, que abandonou a prática do violino, como diz Aurel, seu irmão, para dedicar-se a isso, que ele mesmo, Cioran, via como sendo o signo de decadência do espírito e também de toda uma civilização, a atividade intelectual de pensar e escrever. Um pensador cantor não só pode, como deve cantar sobre tudo, sobre todas as coisas, cantar todas as coisas, fazendo jus ao ser e ao não ser, à vida e à morte, à alegria e à tristeza, ao êxtase e ao tédio, a Deus e ao diabo. Afinal, por que cantam os cisnes?
é a interrogação derradeira de Sócrates à espera da morte no Fédon. Por tristeza da morte iminente? Ou por alegria de reintegrar a plenitude anterior à individuação? Por perder esta vida? Por ganhar a eternidade? Todas as alternativas anteriores? Que a existência possa ser pensada e cantada em sua integralidade, sem negligenciar-se os seus aspectos mais nocivos e intoleráveis, insuportáveis, mas também nas suas mais profundas e delicadas camadas, de onde há a beleza das chamas e também das ruínas, o mistério de abismos insondáveis e que nos parecem estranhamente familiares, e essa tranquilidade vazia, pós-desespero, por assim dizer, pela qual rivalizamos com os loucos. Essa possibilidade, essa necessidade premente, surgida das profundezas da condição humana, em toda a sua complexidade e problematicidade, é o que culmina em Turan. Oh yeah. Filosofia está consumado.